Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de fazer menção de um tema muito abordado, e o tema é sobre a justiça divina em comparação com a justiça dos homens e a literalidade da lei dos homens, ou a Constituição e as leis que descendem, que vêm da Constituição. Eu gostaria de dividir com vocês um breve pensamento sobre algumas questões que têm acontecido dentro do nosso país, mas não entrar no tema política, porque esse não é o intuito do nosso canal, mas fazer uma comparação com as escrituras e as ações do ministro André Mendonça, que também ele é cristão. Eu não sei qual é a denominação que ele frequenta, mas eu gostaria de fazer uma comparação usando um texto muito conhecido, Vou ler um versículo só, e na capa você deve ter visto ali que eu mencionei o capítulo 7 de Juízes, capítulo 6, capítulo 7 e capítulo 8. Porque para você entender a história deste juiz do tempo bíblico, que era Gideão, que foi usado por Deus para fazer um grande livramento para o povo de Israel, para você contextualizar e entender melhor a história, e fazer uma comparação também com os juízes ou o juiz moderno no tempo de hoje, para ver o que é que Deus tem a nos dizer. Então eu gostaria de ler com você em Juízes no capítulo 6, no versículo de número 11 e versículo de número 12. Diz assim, vamos ler apenas 2 versículos. O anjo fala com Gideão. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Até aqui, irmãos. Irmãos, para quem já conhece a história, já sabe que Gideão foi um dos juízes escolhidos por Deus para livrar o povo de Israel da mão dos midianitas, pois os midianitas eram um dos povos inimigos de Deus, inimigos do povo de Deus, e eles roubavam toda a plantação que tinha de Israel, incluindo o trigo. E aqui Gideão estava malhando o trigo no lagar. O lagar é um lugar onde se pisava para moer a uva, mas ele estava no lagar pisando o trigo, porque os midianitas, sempre quando vinham, eles levavam toda a colheita de Israel. Então ele estava se antecipando. Então Deus escolheu Gideão para esta obra, para livrar o povo de Israel dos midianitas. Quando Josué, contextualizando, quando Josué passou a liderar o povo de Israel, depois que Moisés morreu, Deus escolheu Josué. E Deus guiou Josué pelo seu espírito para entrar na terra de Canaã, que era a terra que manava leite e mel, que Deus havia escolhido para Israel. Naquela terra havia gigantes, mas Deus escolheu Gideão para livrar o povo dos midianitas. Havia vários inimigos. Por quê? Porque Israel não obedeceu completamente à palavra de Deus, que era destruir todos os inimigos que tinham naquela terra. Muito pelo contrário, eles acabaram deixando alguns povos que estavam ali, e Deus mesmo disse que eles seriam por laços para eles. Então, eles acabaram se envolvendo com idolatria, se envolvendo com outras mulheres que não eram da descendência do povo de Israel, e Deus não queria que isso acontecesse, mas eles acabaram desobedecendo. Então, Deus sempre usava um povo inimigo para sobrepujar sobre Israel, para dominar sobre Israel, para que eles entendessem que eles enfraquecidos, eles dominados, eles teriam que olhar para Deus, se voltar para Deus. E muitas vezes isso demorava um tempo,
porque o povo se encontrava muitas vezes perdido no seu pensamento, nas suas ideias, nas suas ações e nas suas decisões. E isso acontece até hoje, quando os povos e nações não buscam a Deus, não se colocam dentro da presença de Deus. Isso atrai a ira de Deus, porque Deus, ele não compactua com a promiscuidade, com a prostituição, com a corrupção, com a mentira, com o engano, com o latrocínio, com o roubo, seja a mão armada ou seja a mão desarmada, não importa. Deus não concorda com esses tipos de coisas. Deus não concorda que o mais forte venha dominar sobre o mais fraco e fazer com que o mais fraco venha sofrer. No olhar de Deus não existe divisão de classes. Para Deus todas as pessoas são iguais. E quando nós olhamos aqui, nós vemos que o povo de Israel estava em desobediência. Assim como nos tempos de hoje, a terra toda está em desobediência. A terra hoje, ela é configurada como uma grande Babilônia. Eu já preguei, já falei muito sobre a Babilônia aqui no canal, que era um lugar de promiscuidade, era um lugar de orgulho, de soberba e de arrogância. E isso nós temos de sobra no tempo, no século XXI em que nós estamos vivendo. Desde líderes, desde o mais rico até o mais pobre. Pessoas que elas não devotam a Deus tudo aquilo que elas têm. Elas não olham para Deus e não atribuem a Ele que quando elas dormem e acordam é porque Deus permitiu que elas tivessem mais um dia. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que Deus escolheu Gideão. E da mesma forma que Deus escolheu Gideão, Deus escolheu o ministro André Mendonça neste tempo para estar ali. Ainda que muitos olhem e digam que simplesmente foi o presidente que escolheu para que ele estivesse ali. Deus tem um propósito na vida dele, assim como Deus tinha um propósito na vida de Gideão. Perceba que eu estou falando aqui sobre a busca pela justiça. Quando nós olhamos para o juiz espiritual, Gideão aqui, porque o ministro André Mendonça também é um homem, é um líder espiritual, mas ele também é um líder técnico. É um homem que tem conhecimento filosófico e conhecimento jurídico, por isso ele está ali. Não somente porque um homem escolheu ele para estar ali, o presidente, mas porque Deus também separou ele para este tempo, para que ele estivesse ali. E quando nós olhamos para Gideão, nós vemos que este era o propósito. Era libertar o povo de Israel da opressão, da escravidão, pois os povos midianita, ou o povo midianita, estava roubando o seu alimento, estava roubando o seu sustento. Ou seja, não é mera coincidência. Quando nós olhamos para o tempo de hoje, nós vemos que não somente o nosso país, mas outros países, mundo afora, as pessoas estão sendo oprimidas pelos mais fortes, por aqueles que têm mais recursos, pela ganância do homem. E Deus está vendo tudo isso. E Deus, sim, trará juízo sobre estas coisas, sobre estas ações. Então perceba que quando Israel estava sendo sobrepujado, estava sendo dominado pelos midianitas, Deus usou um líder espiritual. E a minha pergunta aqui é, o que você pensa, o que você vem na sua mente do o que é um juiz, né? O que você vê além da toga em um tribunal imponente, leis escritas, o que você vê em constituições como a nossa Constituição de 1988. Então, no Brasil hoje, nós temos uma Suprema Corte, né, que toma decisões que moldam a nossa sociedade. Eu dividi essa mensagem em tópicos para ficar mais fácil de entender e fazer essa comparação. Então, quando nós olhamos na história, mostra que a magistratura, né, é um conceito que começou antes das cortes modernas de hoje. Ela nasceu na necessidade de libertação e de ordem. Da mesma forma que nós necessitamos de uma Suprema Corte, que ela venha trazer a libertação, né, e ordem. Libertação da criminalidade, libertação de sistemas que não trazem melhoras para a sociedade. Então, quando nós olhamos para o juiz bíblico Gideão,
nós entendemos que ele queria trazer de volta o povo, levar o povo de volta aos princípios divinos e à moralidade e à liberdade para o povo que estava sendo oprimido, né? Diante dos midianitas que destruíam, né, as lavouras e as colheitas do povo de Israel. Então, nós vemos que havia uma injustiça e ali era uma opressão muito forte sobre os mais fracos. Agora, quando nós olhamos para o juiz moderno, o ministro André Mendonça, a pessoa do ministro André Mendonça, né, como homem espiritual e como juiz, nós podemos fazer uma ponte e entender aqui que Gideão foi chamado para ser juiz em uma época onde cada um fazia o que bem entendia e o povo sofria na miséria, não é? Só que quando nós olhamos para e Gideão precisou ter coragem, né, e direcionamento espiritual para aplicar a justiça, né, naquele tempo, naquele século. Então era um cenário jurídico um cenário espiritual em que ele tinha que ser envolvido pelo poder de Deus para guiar o seu povo. E Deus mostrou isso a ele. Agora, quando nós vemos na figura do ministro André Mendonça da Suprema Corte, ele carrega em sua trajetória o peso da lei técnica, da lei dos homens e o compromisso da fé cristã. Ou seja, ele traz um equilíbrio, né, um dever constitucional com os valores da retidão. Então, nós quando olhamos um clamor e a opressão que o povo sente, Isaías 1,17 vai dizer assim: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça e acabem com a opressão. Então Deus está guiando não somente o povo em Gideão, não somente Gideão, mas o povo em Gideão para voltar a buscar a fazer a justiça. Será que realmente a sociedade brasileira está buscando os princípios de Deus? Está buscando fazer justiça? Porque não é somente olhar para a Suprema Corte, mas é olhar para o todo em geral. Será que todos estão buscando justiça? Será que Deus se agrada da justiça que você está fazendo, que você está buscando? Mateus 5,6 diz assim, o Evangelho de Mateus: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ou seja, o que nós podemos entender aqui? Que aqueles que têm sede de justiça, aqueles que buscam praticar a justiça, eles serão fartos pela justiça de Deus. Então, quando nós olhamos para a verdadeira justiça, ela não é passiva, muito pelo contrário, ela exige ação e coragem para enfrentar o erro, que é o que o ministro André Mendonça ele está fazendo, porque Deus deu para ele espiritualidade, deu entendimento, deu sabedoria das leis dos homens, mas sabedoria da lei de Deus, para que ele também equilibre as coisas e tenha coragem de executar o seu trabalho técnico aonde ele está, na Suprema Corte, para que julgue com retidão. Porque é assim que Deus opera, Deus julga com retidão. Miqueias 6,8 diz assim: pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Porque Deus é a verdade. Jesus é a verdade, ele guia o homem na verdade. Quando nós olhamos para o ministro André Mendonça, né, nós destacamos aqui a atuação de um magistrado que professa a fé, como eu já disse. Mas não significa que ele está impondo uma religião para toda uma sociedade ou para todo o país através da lei. Não. Mas sim ele mantém a humildade e a retidão pessoal para julgar de forma limpa, técnica e equilibrada, resistindo às pressões externas e às internas. E você sabe do que eu estou falando. Que ele tem imposição ali de, muitas vezes, pressões internas de pessoas que deveriam fazer aquilo que é correto. Então, exatamente como Gideão fez, ao derrubar o altar de Baal da própria casa de seu pai. Ou seja, ele derrubou os altares externos, porque internamente o coração do povo estaria livre para adorar a Deus na verdadeira espiritualidade. Então, ele está derrubando, desfazendo com as barreiras externas para que dentro, aonde ele trabalha, ele possa
de fato trabalhar com clareza, sem as opressões externas. Por isso que muitas vezes ele dá a ordem, né? Ele dá uma liminar, ele dá uma ordem para que venha prender ciclano, fulano, bertano, para que eles não venham a trabalhar no curso do processo. Então nós vemos que Gideão primeiro ele derrubou os altares externos, porque ele não queria que outro Deus fosse adorado, mas somente os princípios de Deus deveriam ser observados. O povo de Israel tinha que observar os princípios de Deus. Assim como a nação brasileira tem que observar os princípios de Deus. Quando nós olhamos para Eclesiastes 3,17, nós lemos assim: Deus julgará tanto o justo quanto o ímpio, pois para todo propósito haverá seu tempo. Então haverá um tempo de julgamento final em que Deus julgará tanto o rico quanto o pobre. Não importa a sua classe, como é dividido para os homens, classe alta, classe baixa, classe média, não importa. Então, quando nós olhamos, nós vemos que tanto a justiça do homem, né, quanto a justiça dos juízes no tempo passado, quanto a justiça da Suprema Corte ou dos heróis bíblicos, ela é temporária. Ela é temporária e ela é falível. O homem falha, mas ela serve de reflexo e um instrumento da justiça divina na terra. Ou seja, o homem tem que obedecer às leis dos homens também, com certeza, porque senão vira uma anarquia. Então, quando nós olhamos e concluindo aqui a minha reflexão, nós entendemos que desde Gideão aos tribunais de Brasília, a lição ela permanece. A verdadeira justiça ela exige coragem para fazer o que é certo, mesmo quando somos minoria, porque o André Mendonça, o ministro André Mendonça, ele é minoria ali. Ele sabe que ele está cercado muitas vezes por alguns inimigos, que são maioria, que minaram o terreno, muitas vezes, onde ele está. Porém, se os desafios modernos, eles parecem gigantes, como o exército midianita, porque parecia que era maior, e era maior em número os midianitas, mas com 300 homens, Deus deu a vitória nas mãos de Gideão. E da mesma forma, ainda que o ministro André Mendonça seja a minoria ali, Deus preparou ele. E Deus com certeza vai dar êxito para ele. A resposta continua sendo a mesma. Retidão, ele sendo um homem reto. Preparo, ele sendo preparado tecnicamente. Ele é um homem filosoficamente, juridicamente e experiente. E ele está preparado. Por isso Deus colocou ele ali. E ele tendo fé, crendo que Deus está guiando ele. Porque não tem como ele tirar a fé, a espiritualidade dele e deixar de um lado, não, agora eu vou julgar os processos. Não tem como ele fazer isso. Porque ele é um homem espiritual. E a espiritualidade e a fé está integrada dentro dele. E ele não irá se corromper. E você, então eu pergunto aqui, você, como tem praticado a justiça? Pare para refletir nisso. Então essa era a mensagem que eu gostaria de deixar você. Leia o capítulo 6, 7 e 8 de Juízes para ver como foi a história de Gideão e a sua vitória. Deus abençoe vocês, curta, compartilhe e se inscreva no canal.